Glória a Deus. A paz do Senhor, é bem, irmãos? Marcos capítulo 2, versículo de número 11. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Ele está aqui. Neste santo lugar de oração, teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 11. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Louvo a Deus por essa oportunidade, ao pastor Carlos, pela confiança, né? Pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que marcamos um encontro com o Senhor nessa noite. Diz assim um versículo: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pregar nessa noite sobre as 4 restituições que Jesus faz a este homem de Marcos, capítulo número 2. Marcos descreve o capítulo 2 dizendo que Jesus, chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, ficou o povo sabendo que ele estava em casa. Marcos, ele descreve que Jesus está em uma casa pregando. Jesus está em uma casa até então, não pregando até então, entra-se em uma casa. A notícia se espalha. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus estava na casa de Pedro. E quando você vê a maioria dos textos da Bíblia, Jesus se encontra na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, né? Teve um pastor famoso que chegou a afirmar que Jesus tinha uma casa na beira da praia. Mas Marco aqui vai dizer que Jesus estava em casa. Esse Marco aqui é o mesmo João Marco que Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, quando você vier ter comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Marcos, ele talvez na sua parte ele não acompanha a história de Jesus por total, mas quando nós vamos estudar sobre a vida de Marco, Marco acompanhava a Pedro. Marco era aquele que Pedro falava e ele escrevia. Então talvez Jesus aqui estava na casa de Pedro, mas Marcos apenas diz que Jesus está em casa. E Marcos vai dizer, aleluia, no versículo de número 2, que quando ficaram sabendo que Jesus estava nessa casa, a casa se aglomerou de gente, a casa encheu, porque aonde Jesus está, não tem como ficar encoberto. Aonde Jesus está, não tem como não correr a notícia. Não tinha internet, meu pastor, não tinha telefone celular, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha rádio, mas a notícia se espalhou: Jesus está naquele lugar.
aglomerou-se de multidão. E Marcos diz que foram tantos que nem havia na porta lugar para se passar, para entrar para dentro da casa. Se fosse hoje, alguém teria colocado um telão do lado de fora, para que aqueles que estavam do lado de fora ouvissem Jesus falar, acompanhasse o evento dentro de casa. E o que Jesus está fazendo nesta casa? Jesus está pregando a palavra. Jesus está ensinando a palavra. A primeira coisa que ele destaca é que a palavra está sendo pregada. Porque a palavra gera vida. Ezequiel capítulo de número 37, versículo 10. Enquanto eu pregava a palavra no vale, houve um reboliço. A palavra gera temor. Abacuque disse: ouvi a tua palavra e temi. Aí ele faz uma oração e diz: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. A palavra gera milagre. Porque todo milagre, ele está estruturado dentro da palavra. Quando a mulher cananeia chega diante de Jesus, e Jesus disse bem: Senhor, eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aí ela vai interceder, ela se ajoelha, desce aos pés e diz: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas. Aleluia. Jesus olha para ela e diz: ei, por causa da sua atitude, por causa do que você confiou aqui na palavra, vai que o teu milagre já aconteceu. A Bíblia diz que um oficial romano vem até Jesus. Ele anda mais de 60 quilômetros porque o filho dele estava morrendo. Quando ele chega até Jesus, ele diz: vem comigo porque o meu filho está morrendo. Jesus olha para ele e diz: vai, porque o teu filho vive. A Bíblia diz assim, que creu ele nesta palavra e foi. Chegou lá, o menino estava curado. A palavra, ela traz a cura. A palavra dá credibilidade para no momento de crise você crê que do nada Deus vai fazer acontecer o milagre. Lucas capítulo 5, eles haviam jogado a rede a noite toda, não pegaram nada, mas Jesus estava pregando a palavra e eles estavam ouvindo. A Bíblia diz assim que Jesus disse: agora leva o barco mais para dentro do mar e lança a rede. Pedro olha para ele e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. A palavra muda o quadro, a palavra muda a história, a palavra transforma e gera milagre. Glória. Herera manda camanara sob candarábia. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouve a palavra, quanto mais lê a palavra, quanto mais pratica a palavra, mais a fé é aumentada. Quando Deus chama Ezequiel, Deus mostra a Ezequiel um rolo, falou: come Ezequiel.
Aí tem crente que não gosta de palavra, tem crente que foge da palavra, tem crente que corre da palavra, mas vive uma vida rasa, vive uma vida vazia. Mas quem tem palavra, ele está cheio. Quem tem palavra, ele tem fé. Quem tem palavra, vê aonde os outros não vê o milagre. Quer ver uma coisa? E eu volto para o texto. Moisés envia 12 espias para olhar a terra, ordem de Deus. Eles vão e olham a terra, traz um cacho de uva da terra, mas 10 chega lá desviado, sem palavra, não cria na palavra, e começa a inflamar o povo. Pastor, se tem uma coisa que inflama o povo, é cara da visão negativa. A Bíblia diz que eles inflamaram o povo, e o povo queria apedrejar Moisés. Aí o texto diz assim, que Caleb fez calar a multidão perante Moisés. E o que Caleb disse para o povo? Nós temos uma palavra. Deus nos deu uma palavra. E se Deus se agradar de nós, Ele nos meterá naquela terra. Mas Caleb, lá tem gigante, e são como um gafanhoto. Caleb diz assim, se Deus é com nós, o inimigo vai ser como um pão que se devora pela manhã. Quem tem palavra vê o que os outros não vê. Quem tem palavra enxerga no sobrenatural. Oh, glória! Jesus está pregando a palavra. Aí alguém diz, a palavra está sendo pregada, tem milagre acontecendo, a palavra está sendo anunciada, Jesus está na casa, Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está dizendo, então algo vai acontecer. Pegaram um paralítico, 4 homens. Esses dias eu dei uma saudação nesse texto. E o levaram até a casa, porque como eu disse a princípio, a notícia tinha corrido. E tem gente que diz assim, não, eu não quero só para mim, eu quero para o meu amigo, eu quero para o meu companheiro. Chegou lá, não tinha como entrar. Aí a Bíblia diz assim que eles vão subir até o telhado, por causa da multidão que estava no local. Eles não conseguem entrar, e eles vão subir ao telhado. As casas naquela época tinham como que um terraço. E esses homens aqui têm estratégia, porque quem ouve a palavra também tem estratégia. Quem conhece o dono da palavra tem estratégia. Aí a Bíblia diz assim que eles vão remover uma parte da cobertura. E a cobertura era de barro. E quando se fala de barro, se fala da ótica humana, se fala do fator humano. Sabe o que eles estão dizendo? Vão tirar a visão humana da frente, porque Jesus está aí. Porque tem gente que só olha com os olhos carnais, pastor Carlos. Meu Deus do céu. A Bíblia diz assim que o servo de Geazi de manhã cedo olhou e os inimigos tinham cercado aonde eles estavam. Ele correu e disse, meu Senhor, agora nós estamos perdidos. É porque o soldado assírio rodeou e tudo. Visão carnal, vamos morrer hoje, não vai dar tempo nem de eu mandar uma carta para minha família. Aí Eliseu, com a visão do céu, cheio da palavra, talvez botou a mão, não sei, ele disse, Senhor,
Eu peço para que o Senhor abra os olhos desse moço. A Bíblia diz que quando ele ora de novo, ele vai contemplar o exército celestial. Tem gente achando, pastor, que o senhor está sozinho. Oh, glória! Tem gente achando, irmã Natalina, que a senhora está sozinha. Pastor Francis, tem gente achando que o senhor está sozinho. Mas aonde o senhor coloca o pé, aonde o pastor Carlos coloca o pé, há uma marcha, há um exército que está dizendo: não entra não, não toca não, porque eu pelejo em favor. Tiraram a visão do homem e disse: agora vamos descer ele até onde está Jesus. Mas aí tem sacerdote, aí tem doutor da lei, aí tem levita. Não, mas nosso negócio é com Jesus. Mas aí está cheio de pecador, porque tem gente que o pecado para ele, o pecado dos outros, ele olha mais para os outros do que para a sua necessidade. Mas quem olha para a sua necessidade diz: não, o meu negócio é com Jesus. Eu não tenho nada a ver com ele, eu não tenho nada a ver com o sacerdote. Eu tenho a ver com o dono da palavra, eu tenho a ver com o dono do milagre. Mas esse paralítico fedorento aí já foi desenganado, pelo menos, não tem problema não. A última palavra é Jesus quem vai dar. Mas não estão acreditando no teu chamado, não estão acreditando no teu ministério, não tem problema não. A última palavra é de Jesus. Amós está pregando, está entregando o recado de Deus. Aí levantou o sacerdote e disse: ei, aqui você não vai pregar não, rapaz, você não é daqui, você não é profeta, vai pregar lá no meio do seu povo, vai pregar lá para a sua gente. Aí ele olha assim e diz assim: não, é verdade, eu não sou profeta, eu não estudei na escola de profeta, eu não sou descendente de profeta, eu sou boiadeiro, eu sou agricultor, mas o Senhor me chamou e me deu uma palavra. Tem uma palavra sobre a tua casa, tem uma palavra sobre a tua família, sobre a minha família, sobre a nossa vida. Baixaram o paralítico. Quando o paralítico desce para tudo, a cena se volta para o paralítico, a atenção se volta para o paralítico. Jesus olha para o paralítico e a Bíblia diz assim que os mestres da lei que estavam ali sentados julgaram, olhou um para o outro talvez e começou. A Bíblia diz que no seu íntimo. Por que eles julgaram? Porque Jesus olhou para o paralítico e disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira restituição que Jesus vai dar na vida desse homem aqui é uma restituição emocional. Por quê? Porque todo paralítico, toda pessoa que tinha uma deficiência física, ele era tirado do seio da sua família e era descartado. Ele era um paralítico, um necessitado. A família talvez chorava, mas era lei. Quantas vezes aquele homem ouviu alguém dizer imundo, nojento? Quantas vezes alguém olhou para aquele homem e disse
disse, coitadinho. Só que o dono da vida, o dono de todo o poder, o dono de toda a glória, olha para ele e diz: filho, oh glória, eu creio nessa noite, irmãos, o texto não diz, mas o coração daquele homem talvez bateu a 1000 por hora, disparou. Quanto tempo talvez não ouvi essa palavra, filho? Segunda restituição, Jesus vai tirar o peso que ele carregava na sua alma. Porque Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados. Porque uma alma carregada de pecado é uma alma enferma, é uma alma que está penando. Quantas pessoas que você vê aí tirando a vida, que você vê entrando em desespero, porque está carregado de pecado e não corre para os pés de Jesus. Quando Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados, filho, a alma daquele homem fica leve. O texto não diz, é um pensamento do pregador. Porque eu lembro no dia, pastor, que eu entrei dia 2 de agosto do ano de 2007, num bairro chamado Rio Branco, no município de Cariacica, numa campanha, aleluias, intitulada Deus virou o cativeiro de Jó, Jó 42:10. No mês de agosto, no mês de novembro, nós íamos para o Maranhão para roubar um banco, já estava tudo esquematizado. Eu levantei a minha mão e vim até a frente. Jesus tirou o fardo pesado da minha alma. E perdoou os meus pecados naquele dia. E quem olhou para mim disse que eu ia morrer no crime. Quem olhou para mim disse que eu ia morrer atrás das grades. Deus me restaurou, me deu uma família e me deu um ministério, porque Ele tem autoridade. Jesus olha para eles, conhecendo o coração deles, porque eles diziam: como esse homem pode falar desse jeito? Está blasfemando. Só Deus tem poder para perdoar pecado. Jesus imediatamente lhes questionou: por que vocês cogitais dessa maneira em vosso coração? Vocês estão pensando que eu estou aqui e não conheço vocês? Ou você está pensando, Jesus, na sua pergunta, falando com os mestres, que eu não sei o que vocês estão pensando? Porque Ele vê aonde o homem não vê. Ele vai aonde o homem não vai. Qual é mais fácil? Dizer a esse paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou falar: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? Aí estreitou. Porque Jesus está dizendo: se vocês acham que o que eu estou falando aqui é fácil, eu vou provar que eu estou curando a alma dele, que eu estou restaurando o emocional dele, e eu vou restituir a saúde física dele. Aí, versículo 10, Jesus não precisava provar, mas Jesus disse assim: todavia, para que saibais que
o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, ele dirigiu-se para o paralítico, no versículo 11, e ele vai dar uma ordem. Aqui não é por favor. Jesus olha para o paralítico e ali dentro, irmão, tinha um monte de paralítico espiritual. Jesus já estava curando o fedorento lá que eu falei no começo, o mendigo. Jesus olha para ele, e a palavra ali você vê que é direcionada a ele. Jesus diz: a ti te digo, levanta. O cara até então está deitado. E Jesus não trabalha com ninguém deitado. Primeiro ele perdoa o pecado, limpa o cara, cura ele e coloca ele de pé. Porque ninguém que não está em pé não consegue avançar. Ninguém que não está em pé não vai a lugar nenhum. Você já viu alguém correr sentado? Pastor, na cadeira de roda. Nem na cadeira de roda corre. Já viu alguém correr deitado, pastor? Jesus disse: agora é com você, rapaz. Porque eu restauro, eu perdoo. Mas levantar agora é você crer na palavra e se colocar de pé. Todas as vezes que eu pregava dentro do presídio e eu fazia o apelo, eu dizia: anota a data desse dia, porque a palavra foi pregada. Eu me lembro um dia pela manhã, estou falando sobre o poder da palavra, e eu falei no princípio que nós dirigíamos um culto na Ventana. Lá na frente tem a galeria, tem um chapão só com uma janelinha assim, que é chamada de portiola, que entra comida, e por trás tem uma grade. E a galeria que eu estava era a última galeria do presídio, dava para ver a muralha. E eu preguei a palavra de Deus, e eu disse assim: agora, estava chovendo, eu acho que era um sábado de manhã, agora nós vamos orar, e você que crê nessa palavra vai direcionar para a sua casa, vai levantar a sua mão e vai interceder pela sua família. Eu me lembro que quando eu comecei a orar, eu não sabia para que lado estava a minha casa. Eu via do lado de fora as mãos da cela levantada, e quando eu olhei para a muralha, eu vi o guarita tinha colocado a 12 em cima do muro e estava com a mão levantada orando, porque a palavra ela alcança quem crê nela. A bandarabacamanaia séria. Jesus restitui a posição dele e coloca ele de pé. E eu vou encerrar agora. Jesus diz a ele: toma o teu leito e vai para a tua casa. Hoje é um culto para a família. Eu falei no começo que aquele homem estava fora da sua família. Quanto tempo talvez? A notícia que tinha no bairro dele, na rua dele, pastor, era só que ele estava esperando o dia para morrer em cima de uma maca, esperando a hora dele chegar à sepultura e a família dizer: fulano de tal morreu. A notícia que tinha era: fulano de tal está em cima de uma maca. Jesus disse: pega o teu instrumento de derrota, coloca nas costas e vai para a tua casa. Glória! Por quê?
porque eles vão ver você chegando em casa e você não é mais um paralítico, você está de pé. Última restituição. Jesus devolve aquele homem a identidade, a família, porque até então ele era apenas um paralítico. O texto não cita o seu nome, mas Jesus está dizendo: você tem uma identidade, volta para a tua casa, volta para a tua família. O texto não dá sequência, mas talvez quantos que se converteram ao ver aquele homem chegar com aquela maca nas costas, dizendo: Jesus me curou, Jesus transformou minha vida, Jesus me colocou de pé. Esse Jesus restitui tudo aquilo que foi perdido na vida desse homem. Aí a Bíblia diz assim, que então ele se levantou no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando na frente de todos. Aí sabe como é que eles ficaram? Estupefatos, boquiabertos. Ele mesmo, Jesus curou mesmo. Aí a Bíblia diz assim, que glorificavam a Deus, clamando, dizendo: nunca vimos nada semelhante a isso. Vamos colocar sobre os pés, fazer oração e devolver o microfone aqui à direita. Jesus é aquele que restaura e que restitui, e a sua palavra não muda. A sua palavra é viva e eficaz, só ela permanece. A Bíblia é o único livro que toda vez que você abre, o autor está presente do seu lado. Senhor, graça te damos nessa noite pela tua palavra. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e da nossa família. Continue abençoando, Senhor, esta igreja e cada família neste lugar, cada família no município de Tarana, Senhor, comissionada a anunciar a tua palavra neste lugar, a palavra que cura, que transforma e que liberta. Continua dando graça, Senhor, a cada um, cada intercessor, cada, Senhor, arauto desta casa, cada obreiro deste lugar, o teu filho que está à frente dessa obra. Continua sustentando, Pai, pois somos dependentes do Senhor, em nome de Jesus, e nós te louvamos. Amém.